Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Meu nome é Theo Borges e eu estou aqui hoje junto com vocês para fazer o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 19 de maio. Esse é o programa de número 120 no ano de 2022. Tá? Isso, obviamente, serve para mostrar para vocês que não existe fórmula mágica, não existe segredo não revelado. Existe muito trabalho e muita dedicação, tá? Não me custa fazer esses vídeos para planejar o meu dia junto com vocês. É uma ótima forma de me policiar e me forçar de fato a planejar o meu dia, mas também é uma ótima forma de você entender que não existe atalho, não existe segredo não revelado, fórmula mágica. Existe trabalho pesado, trabalho duro, todos os dias, buscando. Óbvio, tem gente que não consegue trabalhar todos os dias, tem gente que não vai ter tempo, tem gente que vai ter algumas horas do dia, mas sempre com bastante empenho, com bastante dedicação, sem inventar moda, fazendo simples, mas é dando tempo ao tempo que você vai chegar lá. Não é na primeira semana, não é no primeiro mês, não, provavelmente não será no primeiro ano, mas dia após dia. Eu estou aqui há 10 anos, né? Vou para o meu 11º ano de mercado em 2023. E eu estou aqui sempre que eu posso, planejando meu dia, né? Criando cenários, encontrando possibilidades para trabalhar ao vivo da melhor forma possível e deixando os resultados aparecerem devagarzinho. Se eu quiser acelerar um pouco mais, se eu quiser dar um passo maior que a perna, provavelmente eu não vou estar aqui no ano que vem. Então, se serve de consolo para você que acha que está difícil, não vai ficar mais fácil, mas vai dar resultado se você levar a sério, se você fizer o que tem que ser feito nesse longo prazo. Não tem atalho, não tem fórmula mágica e provavelmente se você quiser um desses dois, você vai ficar pelo caminho, tá bom? É o que você escolheu? É o que você gosta de fazer? Então assume as consequências. É difícil emocionalmente, a gente toma porrada, a gente perde dinheiro, a gente ganha dinheiro, mas não é glamuroso igual se vende por aí, tá? Pelo contrário, é bastante doloroso, mas obviamente, assim como várias outras profissões, quem sou eu para falar mal de outras profissões? E eu considero isso aqui uma profissão, é o meu sustento, né? Assim como outras profissões. Se você gosta de fazer isso aqui, é muito proveitoso e é muito rentável, desde que você leve a sério da melhor maneira possível. Tá bom? Então vamos para cima? Antes de a gente começar, eu queria pedir para você, já que é o nosso programa de número 120, que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Vai ser muito bom ter você por aqui. Como você viu aí, se esse ano teve 137, 138 dias, eu fiz 120 programas. Então nós estamos aqui sempre que eu posso. Eu estou aqui com vocês para trocar essa ideia, para planejar o meu dia. E me ajuda muito fazer isso e eu agradeço muito vocês pela companhia. Então, se você quiser se inscrever nesse vídeo, vai ser muito bom. E o seu like ajuda a divulgar para novas pessoas que estão chegando por aí, para que essas pessoas tenham um pouco mais de sorte ao receber a primeira mensagem, né? Porque é muito importante você receber uma mensagem realista no início para você não se iludir demais, poupar um pouco de dinheiro também, que é sempre aquelas cagadas que a gente faz no início. Não esquece que o meu curso gratuito está aqui embaixo para você aprender mais sobre trade sem pagar nada. Tá bom? Vamos começar? Hoje eu quero falar sobre um jogo que é muito especial para mim, porque envolve as duas competições que eu acompanho mais durante o ano, principalmente na parte europeia, que é a Relegation, né? Para o time da Bundesliga 1 da Alemanha é a Relegation, para o time da Bundes 2 é a promoção. Então é quando se enfrentam o terceiro colocado da segunda divisão com o 16º colocado da primeira divisão. Geralmente não é um confronto muito fácil para quem vem da segunda divisão, tá? Nós temos aqui dois times de muita história. O Hamburgo já foi campeão europeu, o Hertha também é um time muito grande de Berlim. Então, nesse caso aqui, a gente tem muita história envolvida. Mas geralmente o Hamburgo, pela primeira vez desde que caiu, se eu não me engano, o Hamburgo caiu na temporada 18-19 ou 17-18. Pela primeira vez, desde que o Hamburgo caiu, ele conseguiu chegar numa fase de promoção. Nem classificação direta o Hamburgo conseguia. Sempre chegava no final com chances, mas sempre vacilava. Esse jogo é ida e volta, tá? É playoff, ida e volta. Primeiro na casa do Hertha, naquele estádio magnífico que é o estádio do Hertha de Berlim.
e depois na volta, obviamente, o estádio do Hamburgo. Mod 3 para o Hamburgo. Eu vou primeiro falar do cenário, assim, do contexto desse jogo. É um jogo muito disputado. Eu lembro de cabeça alguns jogos, mas eu fiz questão de trazer uma colinha aqui para vocês, tá? Ao longo de vários anos, eu posso pegar aqui talvez ao longo aí dos últimos 10 anos, eu vou falar para vocês quantas vezes o time que veio da segunda divisão, ou que está tentando da segunda divisão subir para a primeira, quantas vezes de fato ele conseguiu, tá? Em 2021, temporada 2020-2021, agora que terminou, o Kiel, que é um excelente time de Bundesliga 2, tentou subir contra o Colônia. Não conseguiu. O Colônia foi mal na Bundes 1, mas permaneceu. Na temporada 19-20, foi o time do Heidenheim que tentou contra o Bremen, né? De novo, o Heidenheim ficou pelo caminho. Também tinha feito uma campanha excelente o Heidenheim na Bundesliga 2. Não conseguiu. Na temporada 18-19, conseguiu. Foi o time do Union Berlin. Conseguiu subir contra o time do Stuttgart. O time do Stuttgart ficou na segunda divisão, se não me engano, 1 ou 2 anos. E o Union Berlin conseguiu subir. E hoje a gente vê o Union Berlin se classificando para a Europa League. É muito bom de ver isso acontecendo, tá? Muito bom mesmo. O Union Berlin é um time que hoje incorporou, que pegou vários jogadores importantes, que deu chance para vários jogadores. Agora até saiu o Max Cruz, voltou para o Wolfsburg, mas tem ótimos jogadores ali, eles aproveitam muito bem os times da segunda divisão também para trazer jogadores. União Berlim vai firme. Na temporada 17-18, o time do Kiel tentou de novo contra o Wolfsburg e não conseguiu. O Wolfsburg continuou na Bundesliga 1. Aí de novo, 16-17, o Wolfsburg teve que enfrentar o Braunschweig. Braunschweig que subiu agora da terceira divisão para a segunda. Também não conseguiu o Braunschweig. O Wolfsburg continuou na primeira divisão. Na temporada 15-16, o Frankfurt foi muito mal na divisão principal da Alemanha e teve que enfrentar o Nuremberg. E olha que o Nuremberg é um time grande, hein? O Nuremberg hoje, no contexto geral, é o segundo time com o maior título na Alemanha, de campeonato alemão. Ele está à frente do Dortmund, só que ele se perdeu no caminho e hoje ele vaga ali entre a segunda e terceira divisão durante muitos anos e não consegue subir. Inclusive nessa temporada 2021-2022, ele fez uma boa campanha até a rodada 30 ali, depois ele acabou caindo. O Frankfurt então foi mal, mas disputou com o Nuremberg e permaneceu. O Hamburgo teve 2 anos seguidos também muito mal, foi na temporada 14-15 e na temporada 13-14. Enfrentando o Karlsruhe e enfrentando o Greuther Fürth, que até teve recentemente na divisão principal e acabou caindo. O Hamburgo, nas 2 vezes que foi mal na primeira divisão, não caiu, ou seja, mais uma vez o time de segunda divisão se deu mal. Na temporada 12-13, o Kaiserslautern, que também é um time muito conhecido e vai disputar a promoção da terceira para a segunda divisão com o Dinamo Dresden, a gente já vai falar disso nos próximos dias aí provavelmente. O Kaiserslautern tentou e o Hoffenheim tinha ido mal, mas o Hoffenheim conseguiu permanecer na primeira divisão. E por último, na temporada 11-12, para a gente fechar essa década de assunto, o time do Hertha Berlim disputou contra o time do Düsseldorf, que hoje está na Bundesliga 2, até melhorou bastante no meio da temporada, e dessa vez o Düsseldorf conseguiu. Então, ao longo de 10 anos, somente o Düsseldorf na temporada 11-12 e o Union Berlin na temporada 18-19 conseguiram sair da segunda divisão e vir para a primeira. O Colônia permaneceu, o Bremen permaneceu, o Wolfsburg 2 vezes permaneceu, o time do Frankfurt permaneceu, o Hamburgo 2 vezes permaneceu, o Hoffenheim permaneceu e nas outras vezes o Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf e o Union Berlin subiram. Então, isso chega a ser relevante? Não, eu estou te contando a história porque eu adoro a Alemanha e eu tenho certeza que algumas pessoas vão se interessar também. Mas isso mostra que não necessariamente a fase do time de primeira divisão estar boa ou não, e geralmente se ela está na 16ª colocação, a fase não é boa, implica que esse time vai cair. Tá? Por exemplo, o Hamburgo, ele namorou 2 vezes e não caiu naquele ano. Ele foi cair 4 anos depois. O Wolfsburg namorou 2 vezes também não caiu. Até hoje não caiu. O Bremen, na temporada 19-20, não caiu. Ele foi cair na 20-21, se eu não me engano, junto com o Schalke.
Então, não necessariamente se um time de Bundesliga 1 que está mal, ele vai cair, só porque ele está mal. E aí a gente pode fazer o comparativo. O Hamburgo, ele vem muito bem, ele vem na fase de subida da Bundes 2, ou seja, fez últimos jogos excelentes, vem de, se eu não me engano, 5, 6 vitórias aí o Hamburgo, e vai enfrentar o Hertha que está numa fase ruim. Então, de novo, não necessariamente por conta de um time de segunda divisão estar bem, né? Quem lembra aí de PlayStation, eu não cheguei a jogar muito, mas tem a setinha do jogador para cima e para baixo. Não é porque o Hamburgo está com a seta para cima e o Hertha para baixo que o Hertha Berlim vai ser rebaixado e o Hamburgo vai subir. E isso mostra na história, a gente consegue ver, provavelmente, dessas 10 partidas que eu citei para você, quase todos os times de primeira divisão estavam mal naquele ano e quase todos os times de segunda divisão estavam bem. E não necessariamente todos subiram. Somente 2 conseguiram, o Union Berlim e o Fortuna Düsseldorf. Então, é preciso ter muito cuidado ao você atrelar o momento e apontar e falar assim, vai. Por exemplo, Colônia, e é uma memória fresca que eu tenho, Colônia e Heidenheim, os últimos 2 anos, temporada 2021 e 19-20. O Heidenheim, na minha opinião, era muito mais merecedor de ter ficado com a vaga do que o time do Bremen. O Bremen foi cair posteriormente, mas naquele ano o Heidenheim não conseguiu. E o que isso implicou? O outro ano, o ano posterior do Heidenheim foi uma merda na Bundes 2. Emocionalmente eles foram horríveis. O Kiel, esse último ano agora, o Kiel teve chance de enfrentar o Colônia. O Colônia não estava bem na Bundes 1. Só que o que aconteceu? O Kiel perdeu o primeiro jogo, de 1-0, se eu não me engano, foi para cima, tomou uma goleada no segundo e também não conseguiu subir. O que aconteceu? Nessa temporada atual, o Kiel foi uma merda na segunda divisão, porque emocionalmente também prejudicou muito eles, porque eles vinham muito bem e acabaram se prejudicando. Então, não necessariamente pelo fato do Hamburgo vir bem, a gente pode colocar esse favoritismo no Hamburgo. Para mim, não tem favoritismo. E se eu puder lembrar de algumas características, como eu acompanho as duas equipes muito de perto, as duas equipes falham demais na parte defensiva. São duas equipes que têm um emocional muito frágil em situação de desvantagem no placar. De torcida que pega muito no pé. Óbvio que nesse momento a torcida do Hamburgo deve estar muito mais animada e apoiando a equipe do que o do Hertha, né? A torcida do Hertha deve estar assustada, mas vai apoiar, obviamente. São duas equipes que tiveram muitos problemas com bola... Problemas não, né? Tiveram muitas situações de bola parada ao longo da temporada. Eu já vou mostrar aqui para vocês. O Hertha sofreu demais, o Hamburgo usou muito isso para poder buscar essa terceira colocação. Enfim, para mim, os 2 jogos são jogos de gol, tá? Principalmente por esse fator emocional que eu citei para vocês, a gente provavelmente vai ter um time precisando do resultado, emocionalmente abalado, indo para cima e se desorganizando. Isso na Alemanha é muito comum, tá bom? Mas eu peguei aqui os segundos jogos de todos esses confrontos, eu não estou falando do primeiro, estou falando dos segundos, e os segundos jogos não são tão abertos como parecem, né? Alguns 2-2 aqui, o Heidenheim com o Bremen na retrasada, na passada 5-1 para o Colônia, né? De resto, são resultados normais, mas esses 2 times aqui têm características de bastante espaço para gol. Tá? Vamos mostrar então um pouco de estatística para a gente ver como foi o Hertha Berlim essa temporada em casa e como foi o Hamburgo nessa temporada fora de casa, já que a gente vai ter de fato, não é campo neutro, é cada um joga no seu estádio. Tá? O Hertha não falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa essa temporada, ele conseguiu pelo menos arrancar um golzinho, mesmo não vencendo muitos jogos, ele conseguiu arrancar um golzinho. O que prejudicou o Hertha? Obviamente, o fato de sempre marcar, mas também sempre sofrer, é uma defesa muito fraca, né? O time tomou quase 2 gols por jogo, 2 gols por jogo dentro de casa nessa temporada, né? Foram 33 gols sofridos e 24 marcados. O Hamburgo tem uma média boa defensiva, é um time que sofre menos, esse ano melhorou bastante e quase chegou ali a uma marca de 2 gols marcados por jogo, 28 gols feitos, 16 sofridos. Tá? Em relação a sair na frente ou não, eu não levo muito isso em consideração na Bundesliga 1 e 2, porque é muito fácil você encontrar um cenário de contra-ataque rápido e tomando um gol em sequência. Então, se posicionar ali em back ou em lane na Bundesliga 1, principalmente,
talvez tenha um pouco mais de fundamento, mas na Bundes 2 geralmente é uma situação muito crítica, muito arriscada, tá? Então você pode ver aqui, ó, primeiro a marcar, ninguém se destaca, estão muito parecidos, e porcentagem de vitória também são poucas, né? Ou seja, são equipes que saem pouco na frente, quando saem não conseguem manutenção tanto da vitória assim, tiveram o mesmo número de vitória em casa e fora, então nada muito especial. O que vai chamar a atenção é isso daqui, ó. As bolas paradas do Hertha esse ano foram horrorosas na parte defensiva. O Hertha tomou 15 gols de bola parada e marcou 11, tá? Já o Hamburgo tem um aproveitamento muito bom de bola parada, comparando aí com os maiores da Europa, Liverpool, Bayern, Regensburg, que é da própria segunda divisão e que tem que ser citado pelo número de gols marcados, né? Foram 18 gols de bola parada. O Freiburg também, o Frankfurt. Então, se você listar esses times, o Hamburgo está numa média boa e sofre poucos gols. Só que o Hamburgo, como todo time motivado da Alemanha, que está numa situação emocional às vezes difícil, se desorganiza na parte tática e acaba tomando mais gols de contra-ataque. Então tá aqui o Hamburgo tomando 4 gols de contra-ataque nessa temporada, tá? É um confronto que, mesmo se tratando do primeiro jogo, chama para gols, tá? Eu não acho que o Hertha vai dar chance ao azar, nem o Hamburgo. Eu acho que, óbvio, a gente pode ter um cenário de um time saindo na frente e tentando segurar? Pode. Só que dificilmente a gente vai ter o time que está segurando marcando tão bem, porque são defesas realmente que não se destacam tanto. O Hamburgo é um pouquinho melhor defensivamente, mas o que cede de chance para o adversário não está no gibi, tá? Então eu venho com a ideia inicial. Se houver um estudo dos dois times, uma coisa mais remota, uma coisa mais tranquila, de trabalhar algo em correção no match odds, apesar de eu envolver um time de Bundesliga 2 e isso me envolver um risco, pode ser que eu venha trabalhar algo inicialmente nos primeiros minutos aqui numa correção de preço. Mas a tendência é que esse jogo tenha oportunidades de bolas paradas, principalmente para o lado do Hamburgo, e também tenha oportunidade de gols. Como eu falei no jogo do Southampton com o Liverpool ontem, eu vou replicar aqui. Toda vez que a gente tem dois times com defesas que podem sofrer de contra-ataques, né, como foi o caso de ontem, e o Liverpool tomou um gol mais ou menos assim de contra-ataque, se você for comprar situações de bola parada e você tem metodologia para isso, considere comprar no mercado de gols para não ser pego de surpresa, tá bom? Isso é muito comum de acontecer. Eu compro um canto do Hamburgo e tomo um contra-ataque do Hertha e tomo um gol e eu estava no match odds. Às vezes vai ser melhor nessas situações você comprar no mercado de gols. Claro, ao longo do jogo você vai sentindo isso. O trade não é pura matemática. Não é só botar um negócio aqui e só olhar para um lado. Você vai sentindo, você vai vendo, olha, toda vez que o Hamburgo bate um escanteio é perigoso. É perigoso sim, só que quando o Hamburgo não consegue a manutenção da segunda bola, o Hertha consegue sair em contra-ataque e me leva a perigo. Então eu já sei mais ou menos o que eu posso fazer. Você vai tendo sinais. Pode acontecer de você tomar um gol de primeira? Pode, mas às vezes o jogo vai te dando sinal, tá bom? Então é isso que eu venho fazer. Não tem favoritismo para mim aqui, tá bom? Vamos falar sobre Premier League. O que tem de interessante? Bom, o Burnley ainda disputa contra o rebaixamento, tá? O Burnley tem 34 pontos. Em caso de derrota, ainda dá, porque o time tem 36 jogos, mas em caso de vitória, a vida do Everton e a vida do Leeds ficam bastante complicadas. Só que vencer o Aston Villa lá não costuma ser fácil, tá? O Burnley tem 2 vitórias fora de casa apenas. O último jogo foi contra, se eu não me engano, o Tottenham, né? Foi uma derrota para o Tottenham por 1-0. Deixa eu ver o time do Aston Villa, tá salvo, né? Não tem mais como cair com 44 pontos. Dentro de casa ganhou 6 jogos, perdeu 8, fez e tomou 28 gols. É um número assim que não sei se eu exalto o ataque ou critico a defesa, é complicado. E o último jogo do Aston Villa foi 1-1 contra o Crystal Palace, tá? Vinha de 2 vitórias, vinha de 2 vitórias e agora tem o jogo contra o time do Burnley. Outro jogo, Chelsea-Leicester. Esse daqui não vale de quase nada, né? Porque eu acredito que eu não consigo clicar aqui. Será que é minha internet que tá dando gagueira? Eu acho que é. Deixa eu dar um F5 aqui. Internet da roça, né? Que agora tá melhorando, graças a Deus.
Vamos lá, dia 19. 19 aqui. Chelsea. Tá cagado aqui. Não sou eu, não. Pessoal do radar, ajuda aí. Tá cagado. Bom, o que eu lembro, né? Vou usar a escalação, a tabela aqui do jogo do Aston Villa para ficar mais fácil. O Chelsea tem 70 pontos, ainda pode ser alcançado e perder a segunda colocação para o Tottenham, né? Então, isso daqui eu não tinha tanto de cabeça, eu achava que o Chelsea já estava bem mais distante. E o time do Leicester está no meio de tabela, não tem mais como pegar ali uma vaga do West Ham na Conference League. Tá? Inclusive, acho que o West Ham pode até passar o United, né? Mas o Leicester não tem mais nada que fazer, já foi eliminado da Conference pela Roma e não tem mais o que fazer aqui nessa competição. Então é um jogo que vale só para o Chelsea não perder a vice-liderança. Essa odd do Chelsea, pelo que eu estou vendo aqui, 1,36. Dá para trabalhar um back ao Chelsea? Olha, eu confesso para vocês com todo respeito que ao longo da temporada poucas foram as vezes que o Chelsea me deu padrão para trabalhar back. Se você conhece mais a equipe do Chelsea do que eu não conheço tanto, confesso, aí pode ser uma boa, tá? Everton e Crystal Palace, esse jogo é extremamente importante para o Everton. Nos últimos jogos, o Everton conseguiu uma façanha de vencer o Chelsea, né? O Chelsea também estava bem desinteressado no jogo. Aí venceu o Leicester fora de casa, empatou com o Watford e perdeu de virada para o Brentford. Tinha um cartão vermelho ali, o Everton acabou tomando a virada. Eu lembro que eu peguei o terceiro gol do Brentford numa correção que eu estava fazendo no Everton. A situação do Everton é a seguinte: pode terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento, dependendo do resultado dele e do Burnley, mas também se vencer o Crystal Palace, aí praticamente se livra, né? Vamos dizer assim. Então é um jogo muito importante, não tem importância nenhuma para o Crystal Palace, mas eu particularmente não sou assim um grande entendedor da Premier League, mas os jogos do Crystal Palace me dão um medo danado de trabalhar contra eles. É um time que geralmente prejudica muito o adversário e eles vêm de 4 jogos sem derrota. Tá? Empate com o Leeds em casa, venceu o Southampton está numa fase ruim, venceu o Watford e empatou com o Aston Villa. Tá? Não vai ser fácil o jogo do Everton, não é porque só o Everton tem necessidade de vitória aqui que essa odd do Everton poderia estar tão baixa. Talvez a gente tenha, dependendo da escalação, uma situação mais complicada para o Everton aqui. Uma coisa é certa, o que me parece, tá? O Everton está administrando muito quando está em vantagem, a não ser que aconteça o que aconteceu com o jogo do Brentford, que eles tomaram um vermelho. Mas de resto, contra o Chelsea fizeram 1-0, seguraram. Contra o Brentford, até o momento que estavam vencendo, estavam segurando. Então eu não tenho assim uma expectativa tão grande de gols aqui, a não ser que o Crystal Palace esteja na frente e aí o Everton comece a se expor sem a organização que eu falo e acabe dando espaço para o adversário. Tá? Então dá para trabalhar o match odds aqui? Eu coloco que sim, porque no último jogo do Everton eu encontrei oportunidade. Mas só vou trabalhar gols em caso do Crystal Palace sair na frente, porque aí a gente tem uma desorganização do time que tem mais necessidade. Tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma informação aqui legal desse jogo. Esse Everton aqui tá errado, deixa eu pegar aqui. Que eu já ajusto isso aqui. É esse Everton aqui. Aí. O Everton tem 8 gols marcados na Premier League esse ano de cabeça e sofreu 15. E o time do Crystal sofreu 14. Então, dá para buscar alguma coisa de bola parada? Não dá para dizer que o Crystal Palace é muito pior, porque olha só, 7-8, né? É mais ou menos ali a mesma coisa. E o Everton tem dificuldade nos contra-ataques, foi mais ou menos o que eu imaginava. Então, se o Everton tem necessidade de sair atrás, o Everton vai ter problemas nessa situação de contra-ataque. Dentro de casa, não é um time que marca primeiro com frequência, então toma cuidado com isso. E também não consegue a manutenção da vantagem também com frequência. O Crystal Palace falha bastante em marcar fora de casa. Tá? Então, de novo, aquela situação de jogo para gols pode acontecer, mas talvez não com um cenário de tão longa exposição assim. Tá? O jogo do Chelsea tá aqui, ó. O Chelsea saiu na frente de 71% das vezes em casa. Isso é bom para quem busca back, tá? Isso é muito bom. O time do Leicester tem pouquíssimas vitórias fora, mas olha só que interessante. O Leicester é um time que falha em marcar pouco fora de casa. Então dá para entender aqui que é um jogo onde o Chelsea pode ter sim um padrão de back, mas o Leicester, como um bom time de contra-ataque que é,
pode sim fazer um gol no Chelsea fora de casa, a gente pode ter uma situação de ambas marcam aqui. Por isso que eu vou ficar de fora do Chelsea por falta de confiança, tá? Na Série B do Brasileiro, Grêmio e Criciúma, o Grêmio começou bem, essas odds do Grêmio seguem baixas, né? Normal, Cruzeiro, Bahia, Vasco, Grêmio estarem com essas odds mais baixas, mas 1,50 para mim é muito apelativo, afinal de contas o Criciúma não é um time ruim, a gente pode ter correção do Grêmio aqui sim, né? O Grêmio em casa tem 2 vitórias e 1 derrota, eu vou pular esse jogo pela odd. Vila Nova e Chapecoense, jogo bom para trabalhar, se eu fosse trabalhar esse jogo seria mete odds. Guarani e Vasco, Vasco vem de uma vitória excelente contra o time do Bahia, também dá para trabalhar mete odds aqui sem problema, e o Náutico contra o CSA, 2 times de baixa tabela, mas também com odds boas. Eu só não venho trabalhar por conta do horário. Esse jogo do Vasco também não vai rolar para mim, tá? Muito tarde. Tô tiozão mesmo. Eredivisie não. Aqui é mais questão de playoff, né? Vou ficar de fora. Vamos falar de Sul-Americana primeiro. Fluminense e Santa Fé fazem um confronto direto aqui praticamente em relação à liderança, tá? Por quê? O Júnior Barranquilla venceu o jogo contra o Oriente Petroleiro, já era esperado, e abriu 10 pontos. O Fluminense tem 7. Então, para o Fluminense ainda ter chance de se classificar na competição, vocês não estão vendo o grupo aí, o Fluminense precisa desesperadamente vencer o União Santa Fé, que é um adversário direto também, não dá para descartar. Se vencer, vai a 10, empata com o Júnior Barranquilla, e aí ficaria para a última rodada. O último jogo do Fluminense é contra o Oriente Petroleiro fora, dá para ganhar, e o último jogo do Santa Fé é contra o Júnior Barranquilla, ou seja, o Júnior Barranquilla e o Santa Fé fazem um confronto ali também direto, né? É um triângulo ali, mas é um confronto muito mais difícil tanto para o União Santa Fé quanto para o Júnior Barranquilla em relação comparado com o Fluminense contra o Oriente Petroleiro. Então essa vitória para o Fluminense aqui seria importantíssima. O problema é vencer o União Santa Fé lá, né? Deixa eu ver o último jogo aqui. O último jogo contra o Fluminense lá no Maracanã foi 0-0. O Oriente Petroleiro foi visitar a União Santa Fé, tomou de 2-0. E o Júnior Barranquilla... Deixa eu pegar a classificação do grupo aqui. Dentro de casa, a União Santa Fé tem 1 vitória e 1 empate até o momento, tá? Então, não sei. O Fluminense como visitante, 1 jogo, 1 derrota que foi para o Júnior Barranquilla. Dá para trabalhar match odds aqui? Com certeza, tá? Dado as devidas proporções por conta da liquidez. Depois nós temos São Paulo contra o Wilson, o São Paulo praticamente classificado com essa odd esmagadaça aqui, o São Paulo com 10 pontos, o segundo colocado tem 5, né? Então esquece, São Paulo provavelmente classificado, mas com essa odd eu fico de fora. Deve ser jogo ali para o São Paulo fazer a alegria da torcida e golear. Atlético Mineiro Independente Del Valle, 1,40 odd do Galo, puta, mesma coisa que o Flamengo ontem, Palmeiras, odds muito esmagadas, pessoal, muito. Mas aqui existe ainda a briga do Galo para tentar ser primeiro colocado geral. Acho que já vai ficar difícil, né? Porque tem 2 empates, acho que não rola. O River, o Flamengo, o Palmeiras principalmente, tá aqui com 12 pontos e deve vencer nessa noite o time do Emelec. Iria a 15, é muito difícil para o time do Galo pegar essa classificação geral, mas obviamente como o Galo ainda não está garantido, a necessidade de vitória aqui é grande. Se você tem padrão para trabalhar em jogos sul-americanos, essas cotações pode ser um padrão de back. Eu não confio nessas odds e tenho minhas dúvidas também com os espaços que o Galo tem dado para os adversários, tá? River Plate e Colo-Colo, aqui é jogo de confronto direto também, a questão do Fortaleza. Eu estou gravando esse vídeo na tarde do dia 18, na quarta-feira, então não sei quanto é que foi o jogo do Fortaleza à noite. Fortaleza, se vencer o Alianza Lima, iria a 7 pontos, colocaria pressão no Colo-Colo, mas o River em casa sempre é muito difícil de jogar contra eles. River tem um jogo e uma vitória em casa. 1,60, daria para buscar alguma coisa ler o Colo-Colo, porque o empate não é ruim para ele. O último jogo do Colo-Colo é justamente um confronto direto com o Fortaleza, então o empate não é ruim para o Colo-Colo, porque ele iria a 8 pontos, o Fortaleza se vencesse iria a 7, o Colo-Colo jogaria na última rodada por um empate. Mas aí até a gente entender se o Colo-Colo vai de fato entrar com a intenção de empatar ou não, só vendo o jogo ao vivo, tá? E por último, Cali e Always Ready. O Always Ready, quando desce da altitude, é um gatinho, né? Geralmente toma porrada. O Cali também não é isso tudo, é 1,40 pro Cali, pelo amor de Deus.
tô fora desse jogo, tá? Então se eu fosse fazer algo, buscaria algo a favor do Galo, se eu tivesse padrão e muita pressão, uma possível goleada aqui, dependendo do elenco que o São Paulo colocar em campo. E esse jogo do Fluminense aqui, se o Fluminense não vencer, praticamente está fora, tá? Então o Fluminense precisa demais dessa vitória. Lembrando que na Sul-Americana só classifica 1. Pessoal, eu fico por aqui. Espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. Se você chegou até aqui, não esquece do like e da inscrição no canal, que ajuda demais. Não inventa, faz um simples. E eu espero você amanhã para a gente conversar. Valeu? Um abraço.